O texto diz assim, Lucas 10, verso de número 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu em estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e deixando o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Papai, estamos diante da tua palavra, das escrituras sagradas, e nós queremos te pedir mais uma vez, nesse dia tão maravilhoso, Pai, fala com a gente. Que a tua palavra seja essa espada afiada que penetre o nosso coração, nos transformando de dentro para fora, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra com você, que o tema é: quem é importante? Quem é importante? Eu não sei se você já esteve com alguém importante. Você já esteve na presença de alguém importante? Como é que você se comportou? Talvez ali num almoço, numa janta, na casa dessa pessoa, ou ela foi até a sua casa. Como é que você se comporta diante de alguém importante? Meu pai um dia me ensinou: quando você estiver com alguém muito importante, não fale nada, apenas faça perguntas. Mas se estiver com alguém importante, faça perguntas. E se eu te falasse hoje assim: olha, se você pudesse tomar um café ou jantar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem você escolheria para tomar um café? E o que você perguntaria? Quem é importante? A pergunta do intérprete da lei é essa: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E é lindo como Jesus o trata como alguém importante, né? Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus não o trata como alguém ignorante, que não sabe nada, e apesar de ser Deus encarnado, ele para e fala assim: eu quero ouvir você. Você é importante. Eu sei que você vem e me fala: Mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Mas Jesus devolve a pergunta e fala: o que está escrito na lei? Como que você a lê? E aí, esse homem responde. Ele responde mais ou menos assim: olha, mestre, para herdar a vida eterna, eu entendo, segundo a lei, que eu preciso amar o que é importante. Eu preciso amar quem é importante: Deus e o meu próximo. Eu entendo que para eu herdar a vida eterna, eu tenho que amar o que é importante: Deus e o meu próximo. E aí Jesus fala para ele de novo, tratando ele com muita honra, ele diz: acertou. Você está correto, a sua leitura é perfeita da lei, então faça isso e viverá. Mas o homem sabia que não estava fazendo isso.
Porque a Bíblia diz que ele, querendo justificar-se, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Porque ele está dizendo o seguinte: ok, eu preciso amar o que é importante, a Deus e o meu próximo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quem é importante? Deus eu sei que é muito importante, mas você não está me falando que todo mundo é importante. Você não está me dizendo que o meu herdar a vida eterna depende de eu amar pessoas que eu não considero importante. Quem é o meu próximo? É a pergunta dele. Ou, no que na linguagem nós estamos usando hoje, quem é importante? E essa é a pergunta: quem é importante? Para nós gastarmos a nossa vida amando esse importante. E aí, Jesus conta uma parábola. E ele vai nos mostrar 4 personagens aqui, que cada um teria uma resposta a essa pergunta: quem é importante? E o primeiro personagem que vai aparecer, a parábola diz que um homem descia ali, naquela estrada deserta, ele se encontra com um ladrão. Ele se encontra com um assaltante. E esse assaltante, agindo com violência, mais ou menos como Gabriel relatou para a gente aqui, agindo com violência. Se fosse hoje com uma arma, mas provavelmente ali com uma faca, algo, ele aborda aquele homem e tira tudo o que ele tinha, rouba ele e leva tudo dele. Por quê? Porque se a gente parasse esse assaltante hoje e fizesse a seguinte pergunta: meu amigo, quem é importante? Ele responderia para a gente assim: eu. Quem é a pessoa mais importante do planeta? Eu. O que é importante? A minha vontade. E eu quero ter uma blusa como essa, mas eu não tenho dinheiro para ter, então eu pego a sua. Eu quero um celular dessa marca, mas não estou disposto a trabalhar para ter, então eu pego o seu. Eu queria dirigir um carro desse, mas eu não tenho condição de ter, então eu pego o seu. Porque quem é importante? Eu. É aqueles tomados por um egoísmo tão satânico que não se importa nada com o que está acontecendo ao redor, quem vai ser prejudicado, e não importa, porque o que importa sou eu. E a mentalidade, gente, infantil. É um foco em si mesmo. Todo bebê nasce assim, todo bebê nasce ladrão, né? Porque ele pergunta se é seu? Não. Ele pergunta se você quer acordar de madrugada? Não. Rouba o seu tempo mesmo, entendeu? Rouba o seu sono. Ele não está nem aí. Se você tirar da mão dele, ele vai chorar, porque é meu. O que importa sou eu, é a minha felicidade, é essa mentalidade infantil. E nós estamos falando aqui de um ladrão, e você está aí todo, né, pensando: graças a Deus, eu não sou um ladrão. Mas quando eu pego um papel, abro o vidro e jogo para fora, é essa mentalidade. O que importa é o meu carro não estar sujo, que a cidade é que se exploda. São uma mentalidade egoísta, que a resposta à pergunta: quem é importante? Importante sou eu. Importante é eu estar bem. Depois nós vemos os outros. O importante é o que eu quero. Seja feita a minha vontade. Mas aí tem um segundo personagem. Ele diz que depois de esse homem ser espancado e deixado ali, e ele usa assim, semi-morto. O que é um semi-morto, gente? É alguém que quando você olha, você não consegue discernir se ele está morto ou se ele está vivo, a não ser que você vá lá, né, veja o batimento, veja o pulso dele, a respiração, ia dar para ver que ele estava vivo, mas você olhando, ele estava desacordado no chão e não dava para saber se ele estava vivo ou não. Então desce agora, Jesus coloca na história, um levita. E o que é um levita? É um homem da tribo de Levi. Então ele enfatiza que desce alguém de uma tribo.
E esse homem desce, e a Bíblia diz que ao ver aquele homem no chão, semi-morto, nu, espancado, ele passa de largo, não o ajuda e vai embora. Se você chegasse para esse levita e perguntasse: quem é importante? Ele ia responder: a minha tribo. Eu dei uma olhada de longe e eu vi que não é da minha tribo. E eu estou focado em ajudar a minha tribo. Eu amo os que concordam comigo. Eu amo e acho importante quem concorda com a minha ideologia. É o foco no seu próprio grupo. É a sua própria panela, na sua própria família. E essa mentalidade tribal. Mateus 5,15 no Sermão da Montanha, Jesus diz: não se acende uma luz e a coloca debaixo de um cesto. O que ele estava dizendo? Ei, vocês de Israel, né? Ele estava confrontando os religiosos. Vocês têm a luz, vocês têm a verdade, e vocês colocaram um cesto em cima, dizendo: isso aqui só importa para a nossa tribo, isso aqui não vai brilhar para mais ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem é importante? Você é crente? Então eu vou te ajudar. Mas aí vem piorando, né? Qual denominação? Você fala em línguas? Fala aí para eu ver. Dependendo, eu ajudo ou não ajudo. Qual é a sua ideologia? Para quem você votou? Qual é a sua visão de mundo? Qual que é o seu tipo de roupa? E aí a gente vai categorizando quem é importante. E geralmente quem é importante é quem é da nossa tribo. Levita, quem é importante? Importante é quem é do meu grupo. Mas aí Jesus coloca um terceiro personagem, envelhecendo quem? Um sacerdote. E esse sacerdote também, ao ver aquele homem caído, também passa de largo. E se a gente parasse esse homem para entrevistá-lo e dizer: meu amigo, fala para mim, o que é importante para você? Ele te responderia: importante? Importante é meu ministério. Importante é a minha função. Ele é um idólatra da função. Por que aquele homem não para? Porque era alguém semi-morto. Para eu ajudá-lo, eu teria que parar, me abaixar e relar nele. E ao relar nele, se eu descubro que ele está morto, eu fico contaminado e não posso cumprir meu ministério. Aleluia, glória a Deus. E Deus me deu uma função gigantesca. E eu não posso parar para qualquer coisa, porque eu estou com os olhos focados na missão que Deus me deu. O que é importante? Importante é a minha função. Importante é o meu ministério. Importante é o propósito que Deus colocou na minha vida. E de repente, ele não percebe as pessoas, aquilo que Deus colocou ao redor dele, que era para ele fazer, porque ele ficou cego por uma relevância. Ele pensa: eu vou me sujar. Presta atenção nisso. Eu vou me sujar com isso. Eu não posso me sujar com isso, porque eu tenho que ir cumprir um negócio para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Não dá tempo. Poxa, hoje eu não posso, porque eu tenho culto. O que será que é culto para Deus? O que será que agrada a Deus? Será que Ele está olhando para a gente falando de novo: eu não aguento mais as suas reuniões, eu não aguento mais as suas assembleias solenes, eu não aguento mais vocês cantando, porque vocês ignoram o órfão, a viúva, vocês ignoram quem eu considero importante. O que importa? Importa a minha função. O que importa é a minha missão. E sabe, muitas vezes o sacerdote, ele vai falar: perdão, esse não é o meu chamado. Tem um ministério lá na igreja para isso aí, eu vou ligar para eles. Chegando lá no templo, eu vou chamar o ministério
que ajuda homem pelado no meio da estrada. Chegando lá eu vou chamar eles, porque eu não posso ser atrapalhado no meu chamado. Meu amado, qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? É maravilhoso, Gênesis 2,15. A Bíblia diz que o nosso chamado, nosso mandato, que Deus coloca sobre nós como humanidade, Ele fala: eu criei vocês para cultivar e guardar. E é muito lindo porque abad, é a palavra original para cultivar, é a mesma palavra para culto. Então sim, sacerdote, o seu chamado é estar no templo diante do Senhor, ministrando o coração do Senhor. Então, nós fomos chamados para o culto, mas nós fomos chamados para cultivar e guardar. E a palavra guardar no original é chamar. É de guardar, como nós ouvimos hoje, a criação e principalmente o nosso irmão. E aí em Gênesis 4:9, nós temos ali o relato de Caim matando Abel, E aí quando Caim mata Abel, Deus aparece para falar com Caim e ele pergunta: cadê o seu irmão? Sabe qual é a resposta de Caim? Por acaso sou eu chamar do meu irmão? Por acaso sou eu guardião do meu irmão? E a resposta de Deus é: sim, você foi criado para isso. Eu te criei para esse homem à beira do caminho. É ele que é o seu chamado. Ele é o seu ministério. Ele é aquele que pode atrapalhar o culto. Porque eu criei você para cultivar culto e guardar. Esse homem, se perguntasse quem é importante, ele diria: importante é a minha função. Mas aí ele coloca um quarto personagem. Ele diz que agora vem descendo um samaritano. E se a gente perguntasse, parasse para falar com esse samaritano, e eu não sei se você sabe o contexto rapidamente, estava descendo um homem. Quando Jesus fala um homem, aquele que estava ouvindo ele entendeu que era um judeu. Estava descendo um judeu, Estava descendo alguém de Israel. E aí, então esse judeu está descendo, ele é espancado, ele está semi-morto, caído no chão, pelado e tal, e todo ferido, quase morto ali. Então tem um judeu no chão, todo machucado. E no contexto aqui, judeu odiava samaritano. Era um ódio com os samaritanos. Por quê? Porque Samaria misturou coisas de Israel, coisas de Yahvé com paganismo, e era aquele sincretismo, aquela coisa misturada. Eles inventaram uns negócios lá e adicionavam e casavam com outros povos. Então virou aquela bagunça e eles odiavam. Eu li que um judeu ortodoxo orava assim: Senhor, todo dia de manhã, obrigado, porque eu não nasci samaritano. Eles vão xingar Jesus em uma das passagens aqui. Eles xingam Jesus de samaritano. Era como chegar para alguém hoje e falar: cara, você é um corintiano. Esse nível assim de ofensa. Pesado, cara? Falar isso de púlpito assim. Pode cair a live numa dessas assim. Então, presta atenção no contexto agora. Tem lá esse judeu que odeia samaritano. E quem está descendo? Um samaritano. E ele para. Ele para o caminho dele. Ele estava indo para algum lugar, ele tinha horário. Ele tem família para chegar, ele tem emprego, ele tem trabalho, ele tem tudo. Mas ele para. Ele tem função, ele tem tribo. Ele tem a vida dele. Ele para. E aí ele começa a ajudar aquele homem. Porque se nós parássemos esse homem e perguntasse: meu amigo, quem é importante? Ele responderia: você. O ladrão diria: sou eu. O levita diria: minha tribo. O sacerdote diria: minha função. Mas esse homem diria: importante é você, que eu encontrei no meu caminho. Importante é você, que Deus colocou próximo de mim. Gente, presta atenção nisso.
A Bíblia diz que ele era um samaritano, ou seja, ele para ajudar o inimigo dele, alguém que odiava ele. A Bíblia diz que ele seguia o caminho, ou seja, ele estava indo fazer alguma coisa e ele se deixa ser atrapalhado. Gente, nós não estamos mais nos deixando ser atrapalhados. Já não há mais espaço na nossa agenda para surpresas de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, vendo, presta atenção, só é possível ver o outro se você parar de olhar para você mesmo. Em nome de Jesus, desliga essa selfie. Em nome de Jesus, para de olhar para esse espelho e olha para o que está acontecendo ao seu redor, porque esse caído à beira do caminho pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu vizinho, pode ser alguém da sua igreja que nós não estamos nem vendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, Paulo dizendo, sobre isso eu não posso elogiar vocês, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem, porque vocês se reúnem para cada um encher o bucho e não olha para o lado que tem gente doente, dormindo e morrendo do lado de vocês, porque você vem até para uma reunião dessa para comer e não para olhar para o lado. A Bíblia diz, compadeceu-se dele, ou seja, não era, ai que droga, tenho que ajudar, ai fazer o que, se eu não ajudar vou para o inferno. Não, era movido de profunda compaixão. Dentro dele, o coração dele quis ajudar. Outras palavras seria, o amou. Lembrando, um inimigo no chão. E aí ele gasta, porque com quem é importante a gente gasta. Amanhã é dia das mães, a gente divide no cartão, porque é alguém importante. Lembrando, um inimigo. Não era a mãe dele no chão, alguém que odiava ele, alguém que falava mal dele constantemente. E aí ele gasta tempo, ele gasta recurso, ele gasta força e ele gasta a agenda dele para parar por aquele que era importante. Para você ver o ódio que esse homem tem de samaritano, Jesus fala assim, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o cara nem fala a palavra samaritano, ele fala, aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus responde assim, presta atenção, para a gente terminar. Então vá e faça o mesmo. Só tem um jeito de nós fazermos a justiça de Deus. É vá e faça o mesmo. Só tem um jeito de fazer a justiça de Deus, é se você não vai fazer a sua justiça, é se você vai e vai fazer o mesmo que ele faz. Porque a pergunta que fica pra gente é, quem é você nessa parábola? Você é um ladrão? Que só pensa em você? Movido de profundo egoísmo, sua vida é focada no seu umbigo, e mesmo prejudicando pessoas ao seu redor, você quer ganhar o seu. Você é um levita que só vive pela sua tribo, só vive por aqueles que são seus, só protege a sua panela, e se alguém de fora você trata como o estranho menos importante que não merece. Ou você é como sacerdote, tão focado na sua função, que você está perdendo de vista o que Deus está colocando ao seu redor. Aí você pode dizer, não Douglas, eu sou o quarto. Eu sou esse bom samaritano. Mas deixa eu te dizer quem somos nós nessa parábola. Nós somos esse homem semi-morto. Jesus está dizendo para a gente, deixa eu te falar quem é você. Você estava descendo na estrada da vida e você encontrou com alguns assaltantes chamado pecado.
E o pecado nos dominou, o pecado nos espancou, o pecado nos deixou no chão. E Paulo vai dizer: vocês estão mortos em seus pecados e delitos. Somos nós, à beira do caminho, cego, pobre, nu e desgraçados. Essa é a nossa definição. Fomos nós que fomos arrastados pelo pecado, espancados, assaltados, e Ele levou tudo que nós tínhamos. Somos nós, este aqui no chão, e somos nós, os inimigos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E aí de repente vem descendo a religião. E a religião, meu irmão, passa de largo. Vem descendo a religião e você acha: agora eu consigo, agora eu vou ganhar vida. E a religião passa de largo. Aí vem descendo a lei está descendo. Você fala: agora eu vou ter esperança, eu vou obedecer esse negócio e vou conseguir. E ela passa de largo, porque ela não consegue gerar vida. Ela só te mostra que você está mais morto ainda. Mas de repente, vem descendo aquele em seu cavalo, aquele a qual nós éramos inimigos. E ele, movido de profunda compaixão, parou para amar inimigo. E ele pega dos recursos dele, ele pega da vida dele, na verdade ele pega do sangue dele, e ele começa a derramar em nós, e a nos curar, e a nos libertar, e começa a nos ressuscitar. Ele coloca a gente no transporte dele, e ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho amado, e ele nos coloca nesse lugar de restauração que nós estamos hoje. E ele ainda faz uma promessa: eu vou voltar, e quando eu voltar, eu termino de pagar tudo. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos achou no estado deplorável que nós estávamos na nossa alma, completamente mortos. E depois de nos salvar, depois de nos limpar, depois de nos lavar, de nos adotar e nos enriquecer nele, Ele está olhando nos nossos olhos hoje dizendo: agora vá e faça o mesmo. Só tem um jeito de fazer a justiça de Deus, se ela for a partir do Evangelho. Só tem um jeito de considerar o outro importante, mesmo em situações deploráveis, é você entender que um dia aquilo ali era a gente na alma. Toda vez que você encontrar alguém em situação de rua, alguém numa situação como da Cracolândia, lembre-se: eu e você estávamos naquela situação na alma, e um dia alguém disse: você é importante, eu escolho você para ser meu filho, eu escolho você para ser minha filha. Ele consegue ver o que nós mesmos não víamos, ele consegue enxergar o nosso futuro profético, e ele nos amou primeiro. E ele está dizendo hoje para nós aqui: agora vá e faça o mesmo. Só tem um jeito de fazer a justiça de Deus, é se em todos os momentos eu pensar: o que é que Ele fez por mim? Mas não é da minha tribo, é meu inimigo. Eu era inimigo dele, e ele me amou primeiro. Mas vai custar, vai ser caro. Ele pegou de todos os recursos, ele amou de tal maneira que ele deu o único filho dele para morrer por mim. Eu não sei o que é caro diante disso. Ele deu recurso, ele deu tempo, ele parou tudo para inimigo. E ele nos adotou como filhos. Ele nos enriqueceu. E ele está dizendo para a gente: agora vá e faça o mesmo. Agora vá e faça o mesmo. Agora vá e faça o mesmo. Quem é importante, gente? A resposta de Jesus é muito simples. Importante é quem eu colocar próximo de você. Importante é quem, quando você abrir os olhos, você vê ao seu redor. Essas são as pessoas importantes. E vá e faça com elas aquilo que eu fiz por vocês. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar.
Eu queria orar, esse último momento nosso, para que o Senhor nos desse formas de lembrar diariamente do Evangelho. Toda vez que você começar a desprezar alguém, você está esquecendo de quem você era antes do encontro com o amado. Toda vez que a gente se sentir impotente diante de uma situação, nós estamos esquecendo de quem Ele é e o que Ele consegue fazer na vida de alguém. Você tem que se lembrar: eu era cego e agora eu vejo. Eu era inimigo e agora eu sou amigo. Eu estava morto, agora eu estou vivo. Se Ele fez em mim, Ele pode fazer no outro. Ele nos amou primeiro, agora vá e faça o mesmo. Agora vá e faça o mesmo. O chamado do Evangelho é esse: faça para os outros aquilo que Cristo fez por você. Só isso. Minha oração é essa: Senhor, lembre-nos do Evangelho todos os dias, Senhor. Todos os dias. E segundo, abre os nossos olhos para enxergar as pessoas à beira do caminho ao nosso redor. Deus vai mostrar um grupo para cada um aqui. Deus vai mostrar um grupo para cada um aqui. E vá e faça o mesmo que um dia Ele fez por você. Feche seus olhos. Pai, nesse último momento nosso juntos aqui, nós queremos te fazer um pedido. Revela-nos de forma ainda mais profunda o Evangelho, Senhor. Revela a profundidade da nossa dívida, do nosso pecado, Senhor, diante do Senhor. Mas revela a altura do Teu amor por nós, Senhor. Revela-nos quão na lona, quão na lama nós estávamos. E revela-nos, Senhor, quão alto nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Revela-nos o Teu amor, Senhor.